Bem-vindo, pessoal. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o tamanho da fonte das letras presentes em um projeto. Para que a gente possa entender melhor, a gente precisa entender um pouco mais sobre a escala, né? O projeto elétrico, geralmente, ele é plotado na escala de 1 para 50. Então, deixa eu mostrar aqui aquela parte do quadro, a parte do escritório. Então ele é plotado dessa forma aqui. Então ele está na escala de 1 para 50. Para que a letra aqui seja impressa com 2 milímetros de altura, é preciso que no model a gente coloque uma altura de 1 milímetro. Se a gente selecionar aqui, a gente vai verificar que aqui, ó, a rate está com 0,1. Por quê? Por que a gente coloca ela como 0,1 milímetro? Aqui no model, nós vamos aqui no layout é que a gente vai dar a escala do projeto. Então, se eu der 2 cliques aqui, como é que eu vou dar um zoom, vou sair da escala normal. Aqui ele foi para uma escala totalmente aleatória, tanto é que está aparecendo outras plantas aqui. Eu vou dar um zoom aqui para a gente sair completamente da escala. O que eu faço aqui para colocar a escala nessa planta? Eu quero que ela fique na escala de 1 para 50, então eu vou dar o comando Z, Enter, vou multiplicar por 1000, 1000 dividido para 50. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a escala, essa escala, multiplicando por 1000 e dividido por 50. O XP, e vou acrescentar de XP no final. O XP ele vai desconsiderar a escala atual e vai jogar a escala de 1000 dividido por 50, que é igual a que vai nos dar a escala de 1 para 50. Lembrando que por que eu multiplico por 1000? Porque o nosso desenho está em milímetros. Todo ele é feito em milímetros. A configuração do AutoCAD é em milímetros. Aquela configuração inicial que eu passei é em milímetros. Então, para eu transformar em metros, eu multiplico por 1000. E para eu jogar a escala 50, eu divido por 50. E o XP é para ele desconsiderar a escala atual. Então, eu vou dar um Enter. E aí, aqui foi aplicada a escala 1 para 1000, 1 para 50. Aqui eu vou só ajustar e dou 2 cliques fora da área. Mais para frente eu vou falar especificamente sobre essa parte de escala e plotagem, mas só para a gente entender por que o tamanho da letra aqui precisa ser 0,1. Porque quando vou multiplicar 0,1. O AutoCAD ele tem até uma calculadora, expressão. Então, deixa eu pegar 0,1 vezes 1000 dividido por 50 vai ser 2, ou seja, 2 milímetros. Esse desenho aqui, essa fonte, esse texto, ele vai ter 2 milímetros na hora de plotar aqui no layout. Aquele número 8 lá, número do circuito, essa aqui vai ter 2 milímetros. Então, por isso que na escala 1 para 50 usamos o tamanho do texto como 0,1. E aí, após dividido os circuitos, como comentado no vídeo anterior, nós vamos colocando. A gente pode utilizar esse texto, simplesmente você pode utilizar o comando T, escrever alguma coisa,
e o comando MA e fazer com que o texto que eu criei tenha as mesmas características desse texto aqui. Então, deixa eu apagar esse daqui. Então vamos acrescentar mais um atalho T, criar caixa de texto. Mas quando você faz o primeiro, o restante é só copiar. Eu vou utilizar o comando copy, vou selecionar o que eu quero copiar, editar, colocar um ponto base, e aí eu venho distribuindo esse número 4 para as minhas tomadas. Vou clicando, posso sair clicando aqui indefinidamente. Geralmente eu vou fazer isso próximo às minhas tomadas. Então eu vou vir aqui e sair colando. Obviamente já prevendo aqui eu vou ter a instalação do eletroduto, então não vou colocar o número 4 aqui, o outro número 4 aqui, outro aqui, outro aqui, enfim. Então aí eu saio distribuindo para as minhas tomadas o circuito 4, o circuito 5, o circuito 6, enfim. E aí eu venho distribuindo todos esses textos de maneira rápida. Então vamos dar um Ctrl Z aqui e apagar todos esses números 4 que eu fiz aqui. E aí sim, temos aqui e aí vamos colando todos esses arquivos, todos esses textos dessa forma. Com todas as nossas tomadas. O mesmo faremos para os circuitos, o mesmo faremos para a indicação dos interruptores e dos retornos. Próxima aula a gente vai ver como que a gente vai fazer. O importante da gente distribuir os circuitos nesse momento é porque a gente vai ter uma noção de quantos fios que vão poder passar, como que a gente vai fazer a distribuição dos eletrodutos que nós veremos na próxima aula. Então, por isso é importante a gente distribuir as tomadas, depois distribuir, agrupá-las em circuitos. A iluminação também eu vou explicar na próxima aula como que fazemos a distribuição dos eletrodutos para a iluminação também. Mas é por isso que é importante distribuirmos as tomadas, depois as caixas octogonais para a iluminação, e depois a gente vai vir distribuindo os circuitos de todas as lâmpadas, de todas as luminárias e tomadas.